Obrigada a todo mundo. Então tá, então vamos começar então o nosso conteúdo de hoje. Então eu falei pra vocês, né, que hoje a gente vai falar um pouco sobre os mitos da educação. Os mitos que são, enfim, falados por aí, que a gente acaba acreditando e a gente acaba guiando as nossas vidas, guiando a nossa educação baseado nesses mitos, né? E a gente às vezes nem pensa sobre eles, né? Nem para raciocinar o que é que a gente tá fazendo, a gente só segue, né? Então a gente vai falar um pouco desses mitos, tá? Vamos só, antes da gente começar a falar sobre os mitos, vamos dar uma leve resumida então do que a gente viu até agora. Então, desde o início dos encontros, né, até agora, nós vimos sobre a educação dos pais e dos filhos através da educação das faculdades da alma, né? E aí vocês lembram que eu usei Platão para a gente explicar as faculdades da alma, as partes da alma, as paixões, que seria o baixo ventre, a vontade e a inteligência, guiada aí, né, pela cabeça, que é o que comanda as nossas ações, tá? Então nós vimos como nós podemos treinar a vontade dos nossos filhos, né, através dos bons hábitos, do sono, de higiene, de alimentação e de ordem, que são os 4 pilares da infância, né? Como que a gente faz? Como que a gente cria nos nossos filhos os conceitos universais através dos lemas e do convívio diário, das leituras, né, das conversas, das brincadeiras, como que a gente cria esses lemas e como que a gente treina a vontade dos nossos filhos para que eles consigam seguir esses lemas, seguir a verdade, seguir o que eles acreditam, tá? E aí nós ensinamos, né, sobre os 4 pilares e eu disse, né, que a gente pode ensinar aos nossos filhos a fazer o que deve ser feito e não apenas o que é gostoso de fazer. Esse foi o ponto dos nossos 4 pilares da infância, né? Nós vimos então como ensinar os nossos filhos a obedecer e como corrigir os nossos filhos quando eles saírem do caminho, né, do caminho que é correto, quando eles saírem ali daquele trilho do trem. E a gente falou um pouquinho sobre os hábitos também, sobre como colocar ali os nossos filhos naquele trilho do trem, né, onde eles não vão precisar de fazer muita força para seguir. A força maior vai ser para sair dele, né, do que para seguir. E se a gente conseguir alinhar tudo isso, a gente consegue caminhar para uma boa educação, né? Então foi isso que a gente viu até aqui, desde o início, desde o primeiro encontro nosso. Bem resumido, né, gente? Então é isso, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre 2 mitos que vão influenciar muito na educação dos nossos filhos, e esses são mitos que a gente aprende, nós como pais, escutamos e que a gente acredita neles, né? E que vão guiar a nossa forma de educar os nossos filhos. E sobre um mito, que esse é o contrário, nós é que criamos na cabeça dos nossos filhos, e eles é que vão seguir acreditando nisso, tá? E que esse mito, ele vai interferir na vida adulta da criança, na vida, né, na adolescência da criança e na vida adulta também, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o primeiro mito aqui, é um mito famoso que todo mundo já escutou, que é o mito do bom selvagem, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele. Esse mito, ele diz que a criança nasce boa, a sociedade é que a corrompe. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido isso. Você já ouviu isso, não já? Pois bem, esse é o primeiro mito. Então, esse mito, ele veio através do iluminismo no século XVIII e ele foi propagado por Rousseau. Então, um nome importante, né? Rousseau é um cara importante, e aí ele fala sobre isso, logo estava na boca de todo mundo. E todo mundo começou a pensar isso, que o ser humano, ele é puro, ele é bom, ele é perfeito. Ele só é corrompido pela sociedade, ele é corrompido pelo meio em que ele vive, tá? E de fato, quando nós olhamos para as nossas crianças, nós vemos pequenos anjinhos, né, gente? Que são sempre alegres, que se adaptam facilmente às situações, que são simples, são sinceros, são francos, né? São cheios de energia, brincam o tempo inteiro, né? Isso é muito bonito. Então, por isso que é muito fácil a gente acreditar nesse mito. Que a criança, ela nasce perfeita, que ela é literalmente um anjinho que tá ali na nossa mão, né? Mas existem os problemas da infância, que se nós olharmos bem, nós também vamos enxergar na criança, tá? Então, as crianças, elas são naturalmente egoístas, né? Elas não querem dividir as coisas, né? Elas não fazem o que deve ser feito. As crianças são irresponsáveis, elas não cumprem com o que elas falam. Elas são extremamente impulsivas, elas não conseguem parar os próprios atos, né? Interromper os próprios atos.
Elas não controlam os próprios instintos. O que é instinto, elas fazem. As crianças são agressivas, né? Então, isso tudo são problemas, entre aspas, da infância, porque é claro que não são problemas, é natural da criança, né? Isso vem junto com a criança, vamos dizer assim. Mas isso acontece na infância e a gente precisa ficar de olho nisso. Então, quando eu falo problema, quando eu falo defeito, é muito entre aspas, porque não é necessariamente um defeito, é uma característica da criança. A criança, ela não nasce pura, ela não nasce perfeita, né? Todos nós temos algo dentro de nós que tá um pouco desordenado, que não tá no caminho certo, né? Que não tá ali seguindo com a maior potencialidade que poderia estar. Então, todos nós temos esse algo desordenado. E as crianças também. Então, esses defeitos, entre aspas, né? Eles precisam ser vistos pelos pais e corrigidos. E corrigidos imediatamente, tá? Porque senão eles vão ser levados para a vida adulta. E isso pode impedir os nossos filhos de evoluir em maturidade, né? Porque todos esses defeitos, eles impedem a formação para o serviço, tá? E a maturidade, como, né, eu já falei aqui, não é saber cuidar de si mesmo. A maturidade é a capacidade de cuidar do outro. Isso é que é maturidade. Isso é que é um ser maduro. É um ser que sabe cuidar do outro, não apenas de si mesmo, tá? Então, nós não devemos tratar tudo como uma fase da criança, tá? E apenas esperar que as coisas se resolvam sozinhas com o tempo. Já que a criança, né, tem tudo de bom dentro de si, a criança não tem nada de mal, então uma hora isso vai passar, uma hora isso vai se resolver. De fato, gente, tem muitas coisas que melhoram com a maturação cognitiva, tá? O cérebro, ele vai desenvolvendo e tem muita coisa que realmente passa, tem muita coisa que melhora. Mas existem também muitas coisas que vão virar uma bola de neve, que se você for empurrando com a barriga, esperando que elas melhorem sozinhas, elas vão virar uma bola de neve. Elas só vão aumentando cada vez mais. E esses problemas, eles não vão ficar só na infância, tá? Os problemas como o sono, por exemplo, a falta de obediência, a mentira, o egoísmo, isso tudo, ele não vai se resolver sozinho. Isso são coisas que não adianta a gente esperar a fase passar, porque não vai se resolver. Isso são defeitos da infância. Isso são defeitos do ser humano que vieram conosco, tá? Então, isso a gente precisa realmente se atentar, porque se a gente não resolver isso agora, isso vai se transformar nos nossos filhos em péssimos hábitos na adolescência e na vida adulta, tá? Então, eu acho que depois que tudo que eu já disse aqui, né, no decorrer dos encontros, tudo que eu já disse até aqui, muito provavelmente você já deve ter percebido, né? Coisas que na sua infância, você viveu na sua infância e que formaram você, formaram quem você é hoje, pro bem ou pro mal, né? Para mais próximo de Deus ou para mais próximo do animal, né? Então você já deve ter percebido isso, como que teve algumas coisas na infância de vocês que vocês trouxeram para a vida adulta, que vocês carregaram junto com vocês, alguns vícios inclusive, que vocês carregaram junto com vocês para a vida adulta, né? Então é isso, a gente precisa, somos nós quem vamos corrigir as nossas crianças, né? Vamos corrigir o que a criança está manifestando de errado e ajudar essa criança a descobrir e a desenvolver o melhor que ela tem dentro dela, tá? O melhor que ela tem dentro de si, todas as potencialidades das crianças, todas as potencialidades da alma da criança. Somos nós que somos responsáveis por observar e ajudar a criança a desenvolver isso. Então, não dá pra gente ficar esperando muito tempo, achando que o bem vai surgir dentro da criança, que sozinha, uma hora a fase vai passar, né? A criança vai se desenvolver sozinha, uma hora isso aí vai passar. Não é bem assim. Nós precisamos ser ativos na vida dos nossos filhos e formá-los desde pequenininhos, tá? Para que eles consigam realmente tirar de dentro de si o melhor e não deixar com que esses defeitos da infância eles sejam levados para a vida adulta, tá? Então é isso, gente. A criança, ela não nasce como uma tábua rasa, como uma estrela de perfeição, como um anjo. Ela tem algumas coisas, algumas desordens dentro dela que precisam ser corrigidas, tá? Então, essa história de muitas correntes teóricas por aí de que não, a criança não precisa ser corrigida, falar não para a criança é um problema, tá? É realmente um problema se a gente for seguir por esse ponto de não dar nenhuma orientação para a criança. A criança realmente ela vai crescer com esses vícios e ela vai levar esses vícios para a vida adulta. Isso é o que a gente não quer, né? A gente quer para os nossos filhos o melhor. A gente quer que os nossos filhos cresçam em maturidade, né? Então, o segundo mito, ele é o mito da socialização. E também todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Sobre o quão importante é que as crianças fiquem juntas,
né? O quão importante a criança não consegue viver de jeito nenhum se ela não tiver, não sei, em contato com outras milhões de crianças, né? Isso também é um mito, tá? Deixa eu explicar pra vocês como foi que aconteceram as coisas desde o início, então, tá? Antes da Revolução Industrial, onde criaram as linhas de produção, onde criaram as indústrias e as pessoas saíram de casa, né, para trabalhar. Antes disso, a vida familiar, ela acontecia ali em volta da casa, ao redor da casa. Então, o pai, ele trabalhava ali na lavoura, pertinho de casa, né? Muitas vezes eram nas fazendas, mas era sempre ali, ou na vendinha, nos comércios, né? Que era sempre perto de casa. A mãe, ela trabalhava em casa e os filhos, eles participavam de toda essa rotina familiar, tá? Da rotina do trabalho, do pai, do trabalho da mãe. Elas tinham uma noção sobre essa realidade, sobre a realidade da vida, a realidade do mundo real, a realidade do trabalho, tá? Então, as crianças eram normalmente ensinadas pela mãe ou então por algum tutor, né? Alguém vinha para casa das crianças para que as crianças pudessem aprender necessariamente. Então, esses tutores, eles conheciam cada uma das crianças, em particular. Eles conheciam a família das crianças, eles conheciam a criança no particular, os defeitos das crianças, as características, os pontos positivos da criança. Eles eram exemplos para essa criança de inteligência, né? Olha, chegou a pessoa que vai me ensinar, né? De trabalho. E as crianças conheciam pessoalmente essas pessoas que eram seus modelos, tá? Então, eles sabiam, mais ou menos, o que eles iam ser quando eles crescessem. Tá? Porque isso já era parte da realidade das crianças. Então as crianças já entendiam como que o mundo funcionava, porque elas participavam dessa realidade. No dia a dia das crianças, elas viam a vida adulta acontecer, tá? Então depois da Revolução Industrial, o pai, ele saiu de casa por completo. Ele vai trabalhar na indústria, ele vai trabalhar na empresa, ele vai trabalhar numa linha de produção, que é longe de casa, tá? As crianças, elas não veem mais o pai trabalhando especificamente. O trabalhar do pai é uma coisa muito vaga que fica na cabeça da criança. Meu pai sai para trabalhar. Pronto. Ele vai trabalhar. O que é trabalhar, eu não sei, mas ele vai trabalhar todos os dias. O que ele faz, eu não faço ideia. Mas ele vai trabalhar todos os dias, tá? Além disso, as crianças, elas vão para a escola, né? Depois da Revolução Industrial, elas começam a ir para a escola e se juntarem em grupo. As crianças foram categorizadas por idade. Então, todas as idades, elas ficam numa sala de aula só, né? As crianças da mesma idade ficam em uma sala de aula, né? E aí elas passam a conviver apenas com os seus pares, né? Com as crianças, com os pares na mesma idade que elas, né? Elas não convivem mais com adultos, no geral, tá? Ou com os irmãos mais velhos, por exemplo, com crianças mais velhas, vamos dizer assim. Que era, né, antigamente quem ensinava mesmo a se comportar, a pensar, a trabalhar, a servir, né? Ensinava a vida para essa criança. Então, as crianças que ainda estão em formação, né, que não são seres formados ainda, né, e aí vocês lembram lá, são crianças que são puro instinto, crianças que não têm a vontade formada ainda, crianças que não sabem lidar com o outro, não sabem ajudar o outro, não sabem servir, não são educadas ainda, né? Essas crianças, elas vão aprender a viver com outras crianças que são mais ou menos a mesma coisa, né? São com outras crianças que estão na mesma situação que elas, que também são puro instinto, que são vontade fraca, né? Que não sabem lidar com outros também, não sabem ser educados, não sabem servir, não sabem ajudar, né? E aí, são essas crianças que vão ensinar o seu filho a viver, tá? A pensar, a agir no mundo. As crianças, elas se acostumam a olhar para os seus pares e se deixarem ser guiados por eles. E isso realmente é um problema, tá? Isso é praticamente um cego guiando o outro. É isso, assim, é uma criança que não sabe ensinando a outra a fazer o que ela já não sabe, tá? E nós, como pais, a gente acaba piorando ainda a situação, porque a gente ensina os nossos filhos a olhar sempre pro que o outro tá fazendo, né? Então, olha lá o fulaninho já sabe calçar o sapato. Olha lá, tá todo mundo comendo cenoura, menos você. Né? Então, a gente tira a atenção da criança dela mesma, do comportamento dela, e a gente aponta para outra pessoa. E faz com que a criança, ela preste atenção na outra pessoa e ela tente se corrigir para ser igual a outra pessoa. Para fazer o que tá todo mundo fazendo. Né? Isso é o que a gente costuma fazer. E isso é totalmente diferente, por exemplo, da gente falar, olha lá o papai. O papai não gosta de cenoura, mas ele tá comendo cenoura. Vocês entendem a diferença, a sutileza da diferença? Porque em um, você tá
mostrando para outra criança, olha, ele tá fazendo, você tem que fazer também. No outro, você tá mostrando pra criança, olha como que o papai é forte. Você consegue também. O papai também não gosta de cenoura, igual você, mas ele come. Entende? Tem uma diferença aí. Tem uma diferença de um modelo, de alguém que vai ser um modelo. E não alguém que vai ser apenas uma pessoa que você vai copiar tudo, tá? Apenas, é simplesmente assim, tá todo mundo fazendo, então eu preciso fazer também. Então você precisa fazer também. É isso que a gente passa pros nossos filhos, tá? Então, a gente acaba comparando as crianças, ensinando essas crianças a olhar para outras crianças. As crianças, elas ainda não têm um núcleo formado, né? Elas não sabem as características positivas e negativas delas mesmas, para que elas, né, consigam trabalhar isso. Elas não se conhecem e não sabem o que precisam trabalhar nelas mesmas para serem melhores. E ainda são obrigadas a se socializarem com outras crianças tão perdidas quanto elas, no geral, né? Então, assim, as crianças, elas acabam se perdendo no meio das outras crianças, perdendo as próprias características que estão em construção, porque elas vão ficar tentando seguir os coleguinhas sempre fazer tudo o que eles estão fazendo, tá? Querer o que eles querem, né? E isso não vai formar o caráter do seu filho, isso não vai formar o seu filho como um ser único, o ser único que ele é, que ele nasceu para ser, porque cada ser humano é único, né? Então, eu não tô dizendo que as crianças não podem, por exemplo, ir pra escola, que elas não podem brincar com coleguinhas da mesma idade. Não é isso que eu tô dizendo. Eu não conheço a realidade de vocês, né? Eu não faço ideia do que passa aí na casa de cada um de vocês. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que não é papel da escola, por exemplo, educar o filho de vocês, tá? É seu papel. Isso é papel dos pais. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam educados por outras crianças na mesma faixa etária que eles. A gente não pode deixar que eles aprendam o que é certo, o que é errado, como resolver os problemas, ou qual que é o sentido da vida com outras crianças que não sabem nada sobre isso, no final das contas, tá? Então, o que vai acontecer quando se junta um grupo de crianças e umas aprendendo com as outras ali a viver, a sobreviver, vamos dizer assim, né? Acontece bullying, porque as crianças, elas sentem prazer, né? Existe um prazer real em fazer chacota com o outro, em diminuir o outro, né? Porque elas querem atenção pra elas, e aí os outros aprendem a fazer bullying, porque isso que ele fez foi legal, olha como que ele ficou o máximo depois disso, né? Isso sacia os instintos da criança, isso gera prazer na criança, e aí todo mundo quer fazer igual. E não vai ter ninguém ali pra formar a vontade dessa criança, pra ensinar pra ela o que é certo, tá? Acontece comportamento inadequado, porque uma criança, ela vai repetir o que a outra tá fazendo e a gente não conhece a realidade dessa outra criança, né? O contexto que o seu filho vive, o contexto que o seu filho vai repetir, né? No lugar onde ele vive, não é o mesmo contexto do coleguinha. Então, às vezes, o comportamento que ele emitiu, né? Que o coleguinha emitiu e que ele vai copiar, às vezes até tava certo pro coleguinha, mas pra ele não vai rolar. Porque o contexto dele é diferente. Então, o que vai aparecer aí são sentimentos padronizados, tá? Ensinados, por exemplo, uma criança, por exemplo, que é ensinada assistindo novela, que cresce assistindo novela infantil, né? Então ela tem várias pessoas ali, né? Várias outras crianças, e as novelas, os desenhos, enfim, eles caracterizam bem a realidade mesmo, né? Então, às vezes, essa criança que tá assistindo tudo isso, ela vai passar por uma situação que é corriqueira, que é uma situação normal da vida humana, que todo mundo passa por isso. Mas como ela viu tanto ênfase daquela situação na novela, pra ela, aquilo vai gerar uma angústia enorme. Ela vai dar ênfase para aquilo de uma forma que, se ela não tivesse aprendido aquilo, ela simplesmente passaria despercebido, porque é uma coisa que acontece na vida de todo mundo, entende? Essa coisa da televisão, ela é engraçada. Eu tava na sala de espera essa semana no hospital, né, no médico, com a Bailey, e aí tinha uma televisão lá que tava ligada num desenho qualquer, nem sei que desenho que é, não. E aí tinha uma figura que representava uma criança no desenho, não sei se era um cachorro, se era um urso, mas tava representando claramente uma criança ali, e era uma criança, uma menininha, tá? E aí essa criança, ela tava no supermercado com o pai e com o irmão dela, e ela começou a fazer um fuzuê no supermercado. Ela jogava as coisas pro alto, ela gritava, abria os pacotes de tudo no supermercado. E aí, como eu disse, né, era uma criança, era uma menininha, né, a voz era de menina. E aí, nessa hora, eu peguei a Bailey e fui levar ela no banheiro, fui distrair, fui arrumar outra coisa. Porque
A Bailey é uma criança que se comporta bem no supermercado, né? Se tem uma coisa que eu definitivamente não preciso, é apresentar pra ela um modelo bonitinho, coloridinho, de lacinho no cabelo igualzinho dela, né? Que vai dar ideia pra ela de como fazer bagunça no supermercado. Ela nem sabe que isso existe, que existe a possibilidade, ou que existem crianças que abrem pacote no supermercado e que gritam porque quer chocolate, tá? A Bailey não sabe disso. Isso não é uma realidade pra ela. Então, pra que eu vou apresentar esse tipo de coisa pra ela? E eu não consegui nem entender, na verdade, qual foi o sentido daquele desenho, porque a criança, no final, não foi corrigida, o desenho não veio com uma lição de moral, não tinha nada, era só uma criança fazendo um fuzuê no supermercado, né? Esse era o desenho. Enfim, e naquele momento, a Bailey prestando atenção, ela ia identificar aquilo ali como um par dela, porque também era uma criança. E ainda mais que era fofinha, porque era num formato de um ursinho, né? Com um lacinho no cabelo, bonitinho. Então é algo pra ser imitado, tá? Enfim, né? Eu tô viajando aqui já. Aprender com os pares, gente, não é muito interessante, não, tá? E não se engane. O professor que tá lá na escola, ele não vai conseguir corrigir isso. Ele não vai. Hoje, o que a gente tem, antigamente, era um professor para um aluno ou para, né, 3 crianças, os irmãos ali na casa, às vezes 8 irmãos, né, no mesmo contexto ali, ele conseguia olhar para todo mundo. Hoje nós temos um professor para 25 crianças na sala de aula, né? O professor, ele não conhece cada criança no seu particular. E essa, na verdade, não é nem a obrigação do professor. Não é o papel do professor, tá? A responsabilidade do professor é ensinar português, matemática, biologia, química, física. Não é ensinar a viver, não é educar o seu filho, tá? Educar a criança é a obrigação sua, é a obrigação dos pais. Os filhos, eles já têm que ir para a escola educados, tá? Então não tem essa coisa de, não, é porque na escola é que ele vai aprender a dividir as coisas. Na escola ele vai aprender a respeitar o professor. Não, isso você tem que ensinar em casa. O professor não é obrigado a isso. Ele tá lá para ensinar o que ele precisa ensinar, que é português, matemática, biologia, física, química, tá? É isso que ele precisa ensinar. Não é educar o seu filho. Educação é papel dos pais. É importante, então, que os pais, eles sejam os modelos dos filhos. É importante que as crianças, elas convivam com crianças mais velhas que elas, né? Que tem coisas boas para acrescentar, porque também não adianta ser qualquer criança, né? Mas que elas tenham, assim, as crianças que têm coisa boa para acrescentar, estimula esse convívio com essa criança, tá? Apresentar os heróis para as crianças, né? Conversar sobre os heróis reais, os heróis da família, as pessoas da família que tiveram atos heróicos, que cuidaram de verdade. Olha como é que o vovô cuida da vovó. Olha pra você ver como é que o vovô vai todo dia trabalhar, como que o vovô, não sei, ajuda a vovó a subir a escada. Então, mostra os atos heróicos dos adultos para as crianças. Deixa que as crianças aprendam com os adultos, né? Ou com as outras crianças mais velhas que elas. Então, deixar os momentos de brincadeira com as outras crianças da mesma faixa etária, né, da mesma idade, realmente para entretenimento, né, para que a criança vá lá brincar tranquila, né, não precisa necessariamente ser 24 horas por dia, né, porque a gente vê muito isso. Eu preciso levar meu filho para natação porque ele não tá convivendo com criança da idade dele. Gente, não precisa, tá? Não é uma necessidade. Ok? Leva a criança pro parquinho porque é legal sair ao ar livre. Não porque ela precisa conviver com crianças da mesma faixa etária que ela. Inclusive, conviver com crianças um pouco mais velhas é muito melhor pra criança, tá? Então, não fica preso nessa coisa da faixa etária, não, tá? Já me perdi aqui total. Sempre conversar, né, com as crianças sobre... Eu tava falando, né, de deixar as crianças, o momento, né, das crianças brincarem com outras crianças da mesma faixa etária, como um momento de entretenimento, enfim, não um momento que seja necessário, mas um momento que a criança queira fazer, que você queira fazer, que seja um momento gostoso para todo mundo, mas sempre ficar ali de olho, o que essa criança tá aprendendo, tá? Sempre conversar com a criança sobre o que a outra criança fez errado, tá? Para ela entender e ela não repetir o que a criança está fazendo. Ou então para que ela aprenda o que a criança fez, se a criança fez alguma coisa certa, né? Que ela aprenda o que essa criança fez e que ela repita o ato, mas com consciência do que ela está fazendo. Não apenas porque a outra criança fez, tá? Mas porque ela sabe que aquilo ali é o certo a se fazer. Então é importante que a gente fique de olho nas crianças quando uma for conviver com a outra, né? Não deixar as crianças super soltas ao léu, assim. Então é importante a gente olhar para as crianças e ver o que essas crianças estão fazendo. De que elas estão brincando, qual que é o conteúdo da brincadeira dessas crianças. Para, se for necessário, a gente intervir, a gente ir lá e corrigir o que essas crianças estão fazendo, tá? Então, quando uma criança ela cresce com outras crianças mais velhas que ela, isso é muito claro, eu acredito que todo mundo já deve ter percebido isso,
quando ela cresce com crianças mais velhas que elas, ela aprende mais rápido, né? Então, os filhos mais novos, normalmente, o segundo filho, ele tem um desenvolvimento muito mais rápido do que o segundo. Às vezes a gente fica acreditando que é porque a gente aprendeu a ser mãe. Não, gente, é porque o irmão tá lá. O irmão ensina muito mais rápido que a gente, ensina muito mais coisa que a gente, tá? Ela amadurece, essa criança ela vai amadurecer mais depressa, né? Em contrapartida, as crianças que crescem com outras menores e só têm contato com crianças menores, elas acabam se infantilizando. Então, o Daniel, por exemplo, ele aprendeu tudo muito rápido. Ele aprendeu a engatinhar, a andar, a falar, a brincar com brinquedos um pouco mais complexos do que da idade dele, né? Porque ele tinha 2 mais velhos em casa. Já a Bailey, ela às vezes apresenta, né, alguns erros de fala. Então, por exemplo, se os meninos vão pedir ajuda, eles não sabem falar direito. E aí eles falam, ajuda, ajuda, ajuda. E aí ela começa a repetir isso. Ela já sabe o que é. Ela já sabe falar ajuda, ela já tem condição de falar ajuda. Mas os meninos falam tanto que ela acaba cometendo esses mesmos erros de fala. Entende? Ou então comportamentos infantis, de ficar rolando no chão. A gente precisa corrigir isso nela o tempo inteiro. Porque isso, né, pode ser aceitável para um bebê pequenininho. Mas pra uma criança mais velha já não dá muito pra ficar brincando rolando no chão, tá? A gente não chega na casa das pessoas e fica brincando rolando no chão, né? Mas os meninos fazem, então ela acaba repetindo, porque ela é a mais velha, tá? Então nesse ponto, eu preciso apresentar pra Bailey outros modelos. Eu preciso ser modelo, eu preciso me mostrar como modelo pra ela. Ensinar pra ela, eu mesma, já que ela não tem um irmão mais velho pra copiar, que ela me copie, né? Pra que ela tenha alguém em quem se espelhar, porque ela olhe pra mim e ela queira fazer o que eu faço, tá? E aí ela vai aprender a viver com alguém que é mais velho que ela. E aí, nesse caso, vai ser eu ou os heróis que eu for apresentar pra Bailey, os modelos que eu for apresentar pra ela, tá? Então, esses 2 mitos, o mito do bom selvagem e o mito da socialização, eles geram 2 coisas. Eles geram pais super protetores, que acham que as crianças elas são perfeitas, que elas não precisam de correções de jeito nenhum, né? Que acham que se deixarem os filhos se desenvolverem sozinhos, eles vão ter um ótimo desenvolvimento, maravilhoso. Basta apenas eles deixarem, né, os filhos, que eles não sejam corrompidos pela sociedade. Eles só precisam proteger os filhos da sociedade, que os filhos vão crescer e vão se desenvolver bem, né? E geram, por outro lado, pais que delegam a educação dos filhos para a escola, tá? Que não assumem a responsabilidade de planejar essa educação das crianças, de prestar atenção na educação das crianças, que deixam os filhos serem informados por professores, né? Que não conhecem as crianças, ou pelos pares na escola, por outras crianças na escola, né? Pelos pares no YouTube, na televisão, né? Nas redes sociais. Então, é isso, a criança ela vai acabar sendo formada por pessoas que não deveriam estar formando essa criança. Porque quem deveria assumir esse papel era para seus pais, né? E aí isso acaba gerando também pais que, como eles não estão ali para educar a criança, porque eles não podem dizer não, né? Por causa do mito do bom selvagem de que a criança ela já tá pronta. Então, como os pais não podem dizer não, o que eles vão fazer é tentar ficar mais próximos da criança, né? E aí eles acabam se infantilizando, tá? Para serem melhor aceitos pelos filhos. Então, é como se os pais fizessem parte dos pares da criança. E não é bem assim que funciona, tá? Aí o que os pais começam a fazer? Os pais começam a dançar igual as crianças, né? Ou os adolescentes. Eles começam a se vestir como eles, né? Fazer o que eles fazem. E aí baixa lá o TikTok. A gente já viu, assim... Você olha e fala assim, filho, isso não é pra sua idade. Não tá muito legal isso que você tá fazendo, né? A gente olha e vê coisas vergonhosas que as pessoas fazem na internet nessa coisa de se aproximar da adolescência, de se aproximar da infância, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo já viu isso, né? Eu acho que não tô falando coisa de outro mundo, não. Então, os pais, eles acabam deixando de ser modelo de adultos para as crianças. E eles viram outras crianças, tá? Ou viram outros adolescentes no convívio dos seus filhos. E aí isso gera pais completamente fora da realidade. Pais cansados e pais super protetores, tá? Esses 2 mitos, eles vão gerar isso, gente. Pais que não estão pensando direito na educação das crianças, pais que são super protetores com as crianças e pais cansados, extremamente cansados, porque afinal de contas eles nem sabem o que estão fazendo. Tá ali dando murro em ponta de faca, tá? Os pais, eles se transformam em amigões dos filhos, sabe? Eu sou amigão do meu filho. E aí eles perdem a autoridade de pais. E como a gente viu em outra aula, né? As crianças, elas querem essa orientação. Elas confiam em você justamente porque você consegue fazer o que elas não conseguem fazer. Então, se acontece alguma coisa, se a criança tem um problema, ela vai correr pra você. Porque ela sabe que você é maior que ela, que você é mais forte que ela e que você vai resolver o problema dela. Ela confia em você, né?
Mas se os pais eles perdem essa autoridade, se eles viram outras crianças, viram outros adolescentes, pra que as crianças vão procurar os pais? Entende? Os pais eles chegam em casa, eles só assistem televisão, eles só mexem no celular porque eles estão cansados, só querem descansar porque trabalharam demais, né? E aí eles perdem a admiração dos filhos. Porque afinal de contas eles deixam de ser admiráveis mesmo, né? Até por outros adultos, inclusive. Então, do outro lado desses dois mitos que a gente tem um outro mito, que ao contrário, somos nós que informamos os nossos filhos, tá? É o mito de que a vida é um mar de sensações, um mar de prazeres, tá? Hoje as crianças, gente, elas crescem com muito de tudo. As crianças têm muita coisa, as crianças têm muita informação o tempo inteiro, tá? É muito importante, gente, a gente não viver em abundância de coisas, tá? Em abundância de sabores o tempo inteiro, em abundância de sensações, em abundância de estímulos, tá? Quando a criança ela é somente servida, quando você dá muito para a criança e ela não serve, ela tem a chance aumentada de cair em determinados vícios. São os vícios de quem tem riqueza e poder sem ter responsabilidade, tá? São vícios de quem tem vontade... Quem não tem a vontade formada, né? Quem tem vontade fraca e que deixou o cavalo preto conduzir a vida, tá? São vícios de pessoas que perderam totalmente o controle das paixões e foram consumidas pelos próprios desejos. É isso que gera nas crianças. Então, vícios, por exemplo, como fuga do tédio, uso e abuso de álcool e outras drogas, promiscuidade, ignorância dos problemas sociais, infidelidade, indiferença do sofrimento alheio, isso tudo é gerado aí, tá? Nessa abundância de sensações. Vamos ver se dá pra entender um pouquinho melhor. Se a gente cria nos nossos filhos, se a gente cria eles, né? Se a gente educa as nossas crianças nessa abundância de sensações, quando eles crescerem, eles vão ver que a vida não é aquele mar de sensações e de prazeres que eles receberam, que eles achavam que era. Então a vida perde aquele colorido que ela ganhou, tá? E aí eles caem nesses vícios. Nessa busca por sensações, eu quero prazer, porque afinal de contas foi assim que eu vivi a minha vida inteira. Eu não quero que isso acabe agora, tá? Eles querem esse tanto de prazer, esse tanto de sensações que eles sempre tiveram. Então nós mentimos para os nossos filhos, tá? De alguma forma fazendo eles acreditarem, né? A gente diz para eles, olha, o mundo é puro prazer. O tempo todo, toda hora, 24 horas por dia é prazer. Tá? Olha, filho, você pode fazer o que você quiser no mundo, tá? Olha como é que o mundo existe pra te dar prazer. Em tudo, na comida, na brincadeira, em tudo, em tudo. A criança tem prazer em tudo. Então, os filhos, eles estão acostumados a se alimentar, né? A se alimentar com muitas coisas, né? Com comidas muito gostosas, com doce o tempo inteiro, né? Enfim, alimentar os sentidos delas, todos os sentidos. E aí receber sensações corpóreas, sensações gostosas o tempo todo. O corpo deles tá acostumado com isso. E o corpo vai pedir mais. É isso, né? Vocês lembram lá da primeira aula? Quanto mais a gente dá para nossa parte baixa da alma, mais ela quer. Entende? Então os filhos, gente, eles precisam aprender a cuidar das coisas. Eles precisam aprender a ser agradecidos pelo que eles têm. A lutar para conseguir as coisas. Não conseguir as coisas tão fáceis assim, não, tá? É preciso viver uma vida mais simples. Hoje, uma criança, por exemplo, que ela vai estudar para uma prova, ela não pode fazer mais nada dentro de casa, né? Ela não pode sequer pegar um copo d'água. Tá tudo lá de mão beijada pra criança. Não, gente. As crianças, elas precisam estudar para a prova e também pegar o copo d'água. E também fazer suas obrigações, tá? É assim que o mundo acontece. Na vida adulta, ninguém vai fazer as obrigações por você porque você precisa ir trabalhar. Não, você tem que ir trabalhar e fazer suas obrigações. Não é assim que a vida toca? É assim que a vida funciona, né? Então a gente não pode cuidar dos nossos filhos de todos os lados para que nada, proteger eles de todos os desprazeres da vida. A gente não pode fazer isso. Se a gente dá demais para os nossos filhos, eles se acostumam com isso. E isso vai ter repercussão pesada na vida adulta. Tá? Então essa história de eu quero dar pro meu filho tudo que eu nunca tive e enche o filho de coisa, enche o filho de brinquedo, isso é o mesmo que empurrar o filho ladeira abaixo, tá? Nós não devemos dar de tudo para as crianças.
Nós não devemos dar sobremesa super saborosa todos os dias. As crianças não precisam tomar suco em todas as refeições. Elas não precisam ter 300 sapatos. Elas não precisam ter 300 roupas. Um guarda-roupa cheio de brinquedo o tempo inteiro. Não. O povo fala que filho é caro, né? Mas se for desse jeito, fica caro mesmo. Fica muito caro, inclusive, tá? Mas pra mudar isso, é a mentalidade dos pais que precisa ser formada, tá? Hoje, os pais, eles trabalham de forma errada por motivos errados. Hoje, os adultos, né, eles trabalham só para poder consumir, para ter dinheiro para consumir, para gastar o dinheiro com coisas. É isso que a gente faz, tá? Mas o trabalho, gente, o trabalho é serviço. Mesmo que a gente não trabalhe fora de casa, a gente precisa trabalhar dentro de casa, a gente precisa servir dentro de casa, tá? E mesmo que a gente trabalhe também fora de casa, dentro de casa a gente também precisa servir, tá? Porque o trabalho, ele é o que dignifica o homem. É o serviço ao outro. O serviço ao outro, ele serve para trabalhar as virtudes, para promover mais maturidade, para se transformar e para transformar os outros também. Não apenas para ganhar dinheiro para poder comprar, para consumir, tá? Eu não tô dizendo aqui, gente, que você precisa ser uma máquina de trabalhar, que você não pode parar a hora nenhuma. Não é isso. Mas o pleno sentido do serviço, ele deve ser cumprido até mesmo quando você está descansando, tá? Então, a sua esposa ou seu marido, ele tá descansando também? Enquanto você tá descansando, você pode ir lá e buscar um copo de água para ela, né? Ou para ele. Você pode descansar lendo um livro, por exemplo, pro seu filho? Ou deixando que seu filho leia um livro para você? Entende? Então, assim, a gente não precisa... eu preciso descansar agora. Então, vou parar, vou pegar meu celular aqui, vou mexer no meu celular, ou vou ficar assistindo televisão o tempo inteiro. Não, gente, a gente pode descansar junto e ainda assim estar servindo ao outro, prestando atenção se o outro tá bem servido, se a criança tá confortável, né? Se o seu marido ou sua esposa estão confortáveis, se o som tá alto ou se está incomodando alguém, né? A gente pode prestar atenção nisso. Isso é servir mesmo descansando, tá? Então, os pais, o que acontece? Os pais, eles querem trabalhar fora para ter mais dinheiro para comprar coisas para entretenimento dos filhos, né? Para fazer os filhos felizes, né? E aí se esquecem de dar tempo de qualidade e de quantidade para os filhos também, porque hoje a gente fala muito de tempo de qualidade, mas a gente esquece da quantidade. A quantidade também é importante. A gente precisa estar lá com os nossos filhos. A gente precisa ter tempo de quantidade com eles, tá? A gente precisa de corrigir, a gente precisa de ter tempo para formar caráter dos nossos filhos. Os filhos, gente, como a gente falou, eles não vão amadurecer sozinhos, a gente precisa estar lá para eles, tá? E aí a gente pensa nisso porque, afinal de contas, nenhum adulto faz xixi na cama, né? Não tem adulto que faz xixi na cama. Uma hora essa fase passa. Não tem nenhum adulto que faz birra. Isso é só uma fase, uma hora vai passar. Gente, adulto faz birra, sim. Adulto só não chora e se joga no chão igual a criança faz, né? Mas adulto faz birra. Eu tenho certeza que todo mundo conhece adulto birrento, né? Adulto pirracento, que faz a coisa de pirraça mesmo, né? Então, isso é defeito da infância que não é corrigido e que a gente leva pra vida adulta, tá? Os pais, eles esquecem que a maturidade vai muito além disso, de não fazer xixi na cama, de aprender a andar. É muito além disso. Maturidade é saber servir, é saber cuidar do outro, é saber fazer o que precisa ser feito. Isso é que é maturidade, tá? O que acontece no mundo de hoje é que o pai, ele delega a função da educação para a mãe, né? Só a mãe que corrige. O pai, ele tá cansado demais porque ele trabalhou muito e aí até para corrigir ele tá cansado. E aí o pai vira uma figura bobona, né? Amigona do filho, que só tá lá para poder brincar de vez em quando, para dar o celular para ele poder brincar lá no celular, porque pai nem brinca com criança mais muito hoje em dia. Então é só um amigão que só descansa, né? Que chega depois do trabalho e vai lá pra frente da televisão junto com o filho, ou joga um tiquinho de videogame, né? Ou então pior, leva o trabalho pra casa, ou então nem volta antes das crianças dormirem, né? O pai não tem mais nenhuma autoridade sobre as crianças. E aí as crianças nem obedecem mais ao pai. A mãe é que é a pulso firme que chega lá e bota ordem na casa, porque o pai não consegue nem mais mandar na criança. Deixa eu te falar como que devia funcionar, então, a autoridade de um pai, tá? O papel do pai, gente, ele é usar a autoridade dele para mostrar para a criança que tudo que a mãe tá ensinando funciona no mundo real. É isso que o pai devia fazer, tá? É como se a mãe ensinasse em casa e o pai mostrasse na vida, tá? Na vida, o pai cumpre responsabilidades do mesmo jeito que a mãe ensinou a criança a cumprir as responsabilidades dela. E desse jeito, o pai reforça a autoridade da mãe.
E a mãe reforça a autoridade do pai. Porque, afinal de contas, não é só os dois. É um mundo que funciona assim. E a criança aprende isso, tá? As crianças, elas veem que o pai vive o que a mãe ensina. Então, quando o pai vai para um supermercado, para um restaurante, por exemplo, quando ele chega lá, ele vai sentar na mesa, ele não vai gritar, igual a mãe pede para ele não gritar em casa. Ele vai comer com os talheres, igual a mãe pede para ele não comer, para ele comer, né? Ele vai limpar a boca depois, ele vai corrigir uma criança do mesmo jeito que a mãe corrige. Entende? Aí ele tá mostrando pro filho, é assim que a gente vive, tá? E mesmo dentro de casa. Eu não tô falando por uma situação de que o pai trabalha fora e a mãe tá em casa com os filhos, não, tá? Mas é normalmente isso. A mãe, ela cuida dos pequenos detalhes. A gente sempre olha nos pequenos detalhes. Isso é nosso, é próprio da mulher. A gente olha nos pequenos detalhes, a gente corrige ali cada passinho, cada ponto da criança. O pai não. Ele chega e mostra num geralzão como que funciona. Tá? Então é isso. Esse aqui é o papel de cada um. Então, se a mãe, ela ensina que é importante servir dentro de casa e o pai é apenas servido, a autoridade dos dois cai por terra. A mãe, ela vai virar uma empregada e o pai vai virar um preguiçoso. E a criança não vai querer seguir nenhum dos dois modelos. Nenhum dos dois vai estar bom pra ela, porque ela não vai querer nem ser empregada e nem preguiçoso. Tá? É o contrário de uma criança que ela tá em casa e ela vê o pai servindo a mãe servindo o pai e vê que o serviço faz parte da vida e que esse serviço, ele faz com que a casa fique mais leve, com que a rotina da casa fique mais leve, mais alegre. Tá? Isso é totalmente diferente. Então, o pai, ele precisa inserir a criança na vida, tá? Por exemplo, quando um bebê chega em casa, o pai, ele precisa tirar mesmo alguns dias, né? O serviço da mãe normalmente é o mais pesado, mas o pai, ele precisa mostrar pro filho que deixou de ser o caçulinha, qual que é o novo lugar dele na casa. Isso é responsabilidade do pai, tá? Ensinar pra ele que ele não é mais um nenenzinho da mamãe, mas ele é o irmão mais velho, o irmão ou a irmã mais velha, né? Que vai ser mais independente agora, né? Que agora não vai mais precisar de tanta ajuda da mamãe. E mais, ele ainda vai ajudar a cuidar do outro bebezinho que chegou, né? O pai precisa ensinar isso. Então, a mãe, ela deveria cuidar do bebê, do mais novinho, enquanto o pai insere o irmão mais velho no lugar que ele vai ocupar de verdade no mundo. Claro que eu não tô dizendo aqui que o pai não pode ajudar com o bebê e a mãe também não pode preocupar com os irmãos mais velhos. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Eu acredito que esteja todo mundo me entendendo. Então, nós precisamos nos observar e observar nas nossas crianças os pontos do desenvolvimento para ver se está tudo caminhando certinho. Tá? Então, eu vou dar umas perguntas para vocês tentarem olhar para o filho de vocês, para clarear a mente dos filhos de vocês, para saber se tá no caminho certo, tá? Mas que vocês também podem usar essas perguntas para vocês mesmos, tá? Para ver se vocês estão nesse caminho também, se tá funcionando a vida para vocês, tá? Mas vai ser focado aqui na criança. Então, é importante a gente observar na infância se a criança ela é dominada pelo entretenimento, tá? Se ela tira a criança da frente da televisão ou se tira o videogame, se a criança entra em desespero, se ela não sabe nem o que fazer, ela não sabe nem o que ela precisa fazer, isso é uma criança totalmente dominada pelo entretenimento. Quando a criança não tem um brinquedo, ela sabe o que ela precisa fazer? Ou você precisa ficar levando brinquedo para distrair a criança para todos os lugares que ela vai? Ou ela sabe qual que é o lugar real dela no mundo, tá? Essa criança, ela é movida por compensações externas? Você precisa ficar dando coisas para sua criança fazer? Ou ela sabe o que precisa ser feito e sabe que ela tem que fazer o que precisa ser feito, tá? Essa criança, ela vive baseada nos sentimentos e nas sensações. Se você não dá uma coisa para ela, se ela não ganhar alguma coisa, ela não vai fazer aquilo, ou ela só vai fazer o que for gostosinho dela fazer, o que for ruim, ela não vai fazer, tá? Essa criança, ela sabe lidar com as frustrações, porque o mundo, ele tem frustrações, e as crianças, elas precisam aprender também. A gente não precisa necessariamente frustrar os nossos filhos. O mundo já faz isso o tempo inteiro. Tem hora que a criança quer gritar e ela não pode gritar. Isso é uma frustração para ela. Tem hora que ela quer continuar brincando e ela não pode brincar mais, porque já não tá mais na hora de brincar, né? Isso é uma frustração. O mundo dá, a gente só precisa trabalhar essas frustrações com a criança, tá? Então, a criança, ela forma opiniões baseadas nos pares dela, nas outras crianças, sem pensar nada sobre isso, sem pensar se isso se encaixa nos valores da própria família, tá? A criança é o centro da casa, tudo gira em torno da criança. A criança não é corrigida,
a gente tenta sair da rotina de desmarca médico porque a criança hoje não quis, acordou mal e não quis fazer alguma coisa, ou enfim, hoje ela não tá muito bem pra poder ir na casa da vovó e toda quinta-feira a gente vai na casa da vovó, mas hoje a gente não vai porque, entende? A gente tá mudando tudo por causa da criança. A criança é o centro da nossa rotina, é o centro de tudo. A criança, ela consegue cumprir os compromissos, mesmo os compromissos da casa, as obrigações que ela tem pra fazer em casa, tá? A criança, ela tem respeito pelos adultos. Ela tá preocupada com o que as outras crianças estão sentindo também, não só com ela, mas com que se ela tá machucando alguém, se ela tá fazendo outra criança chorar, tá? Ela tá preocupada com isso, ela consegue entender que os sentimentos das outras crianças também importam. Elas são facilmente manipuladas através dos sentimentos e das sensações. Então, assim, a criança não quer fazer alguma coisa, mas se você oferece uma coisa boa pra ela, ela faz rapidinho. Entende? Ela é manipulada por tudo isso, porque, gente, um adulto que é manipulado por sentimentos e sensações tem uma vida miserável. Tá? E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Tá? Então, todos esses problemas, né, entre aspas, vocês já entenderam, da infância, se eles não forem corrigidos, eles vão causar o que na vida? Eles causam baixa estima, né? Porque as crianças não sabem fazer nada, elas não aprenderam a fazer nada. Então, realmente, elas vão se sentir inferiores a outras crianças, porque elas realmente não sabem fazer nada. E é daí que vem a baixa estima, tá? É assim que a gente trata a baixa estima. Quando a criança tá muito inferior, quando ela se acha pior do que todo mundo, ensina a criança a fazer coisa. Ela vai olhar e vai fazer, não, ok, eu sei. Eu sei, inclusive, fazer muito mais do que todo mundo. Né? Isso é que vai dar pra criança, né, a estima mesmo, dela se reconhecer no mundo. Agora, se todo mundo já desfraudou, né? Se as crianças todas já estão desfraudadas, se ela é a única que não consegue ainda tirar a fralda, né? E aí, entendo, eu não tô falando pra copiar as outras crianças, né? Mas a criança, ela precisa aprender. O desenvolvimento dela normal precisa avançar, né? Então, a gente não pode ficar deixando tudo de lado. Então, a criança não dorme sozinha. A criança precisa da mãe e do pai pra fazer tudo, né? A criança não sabe cumprir nada, nenhuma obrigação dentro de casa. Gente, a gente vê claramente quando a criança consegue fazer, como que ela se sente bem com isso. É isso que trata a autoestima da criança. Ela se sentir bem e pensar, né, na realidade, falar, gente, eu sei fazer isso mesmo. Olha pra você ver, eu sei fazer tudo, eu consigo tirar a mesa, eu consigo realmente ajudar minha mãe, né? Eu consigo ajudar meu pai lá fora em alguma coisa que meu pai tá fazendo. Ou meu pai tá varrendo a casa, eu consigo pegar minha vassoura e varrer a casa junto com meu pai. Né? Isso ajuda a criança. Isso a criança se sente bem com isso. Isso é uma compensação interna, tá? Então, esses problemas na vida, né, na vida mais pra frente aí, eles vão causar ansiedade na criança também, porque a criança não sabe lidar com o mundo, ela não sabe o que fazer. Ela nunca aprendeu o que ela tem que fazer. Ela nunca aprendeu qual é o lugar dela na vida real. Então, isso vai causar nela uma grande ansiedade, tá? Vai causar preguiça, porque a criança não vai querer trabalhar. Tá? Porque ela só vai agir baseado nas sensações e trabalhar muitas vezes não é gostoso, tá? Vai causar irresponsabilidade, porque se ela gosta de alguma coisa, ela vai fazer, mas se ela não gostar, se aquilo não for prazeroso, ela vai parar no meio do caminho, vai interromper a atividade no meio e não vai terminar, tá? E aí ela vai ser uma criança, um adolescente ou um adulto irresponsável, tá? Isso gera pessoas manipuladas pelas sensações, então tudo pelas sensações, tudo pelo prazer. Uso de drogas, álcool, sexo desregrado, pornografia, isso tudo é busca por prazer, tá? Isso gera muito, isso leva as pessoas ao suicídio, porque a vida não é como eu pensei, né? O jeito que eu vivi a minha infância não é real. Tudo é muito difícil, porque a criança, ela não aprendeu como que é a vida real, então pra ela vai ser tudo muito difícil quando ela crescer, tá? É como se ela pensasse, eu fui criado num mundo de prazeres total. E agora, o mundo real não é mais tão colorido quanto era antes, né? Agora eu descobri que a vida não é assim. Então isso leva, sim, ao suicídio, tá? Isso leva à depressão. Isso causa na vida adulta, né? Esses problemas da infância causam na vida adulta. Divórcio, por exemplo. Porque a pessoa faz qualquer coisa pelo prazer e ela nem cumpre com responsabilidade mesmo. Ela nem aprendeu isso, tá? Enfim, entre outros vários problemas que a gente pode pensar na adolescência e na vida adulta, tá? Então, eu queria finalizar hoje lembrando e pontuando, assim, destacando mesmo pra vocês que a gente não pode criar as crianças como se elas fossem adultos. Criança é criança.
elas precisam brincar. As crianças aprendem de um jeito diferente da gente. As crianças não conseguem se concentrar por muito tempo. As crianças precisam, às vezes, né, de movimentos lúdicos para elas aprenderem. As crianças precisam de cuidado, precisam de carinho, tá? Elas precisam de ordem. As crianças, elas não são adultos, tá? Mas nós devemos criar crianças, educar as crianças para serem bons adultos. Então, a gente precisa olhar para a criança e, baseado no que a criança precisa, né, cumprir ali com a ludicidade, cumprir enfim, com tudo que a criança mesmo precisa para que ela seja um bom adulto. Então, o nosso foco não é na infância, o nosso foco é na vida adulta. É educar essa criança para ela ser madura, para ela alcançar a maturidade, tá? Então, a gente precisa visar que eles sejam adultos maduros e abertos ao serviço. É isso que a gente precisa olhar para os nossos filhos e ver se eles estão caminhando nessa direção, tá? Vai ter muito choro, vai ter muita risada na infância, é próprio da infância. Esse caminho, ele não precisa ser pesado. Ele pode ser um caminho gostoso, mas a gente tem que ter claro o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar a criança para a maturidade, tá? Quando ela for adulta, quando ela for adolescente, quando ela for adulta, tá? Então, a criança, gente, ela não nasce perfeita, como eu já disse. Corrija os seus filhos. Não ensina para os seus filhos a fazer as coisas porque todo mundo faz. Não é assim que a gente faz. Se atente ao que os seus filhos estão aprendendo com os pares, com as outras crianças, tá? Selecione os pares dos seus filhos. Olha com quem que os seus filhos estão convivendo, com quem que seus filhos estão brincando. Esteja atento quando eles estiverem perto, brincando juntos, para se precisar corrigir alguma coisa. Apresente para o seu filho modelos saudáveis, modelos maduros, tá? Eu sei que criança gosta de criança, eu sei, não é legal para criança ficar com adulto o tempo inteiro. Mas você pode apresentar, né, modelos saudáveis que ainda são crianças. Existem crianças que foram exemplo de maturidade, né? Enfim, que podem entrar no quadro de heróis do seu filho, né? Tem várias crianças aí que a gente pode apresentar como heróis para os seus filhos. Tem histórias, assim, brilhantes de crianças que você olha e fala assim, uau, isso é uma criança madura de verdade, né? Então, você pode buscar livros, você pode buscar histórias nesse sentido. Apresente crianças que são exemplos de crianças para os seus filhos, tá? Não deixe os seus filhos serem formados por qualquer um no YouTube, né? Tem gente que coloca lá playlist no YouTube e deixa rodar. E aí o vídeo vai emendando no outro e o vídeo vai emendando no outro, né? E aí são vídeos de crianças que colecionam coisas, né? Crianças que apresentam produtos. Olha o mundo que a gente está apresentando para essa criança. O mundo não é só isso, gente. Existem modelos muito melhores pra gente apresentar pra criança, tá? Então, selecione os heróis dos seus filhos, né? Desde que eles aprendam com os adultos também, não só com as crianças. Desde que as crianças convivam com os adultos. Os pais chamem os filhos para trabalhar com vocês também, tá? Não precisa expor seu filho a um conteúdo adulto, por exemplo, né? Não precisa fazer coisas que não sejam para crianças fazer. Não tô falando de você levar o filho pro bar e botar um copo de cerveja na mão dele, não é isso que eu tô falando. Mas vai lavar o carro com seu filho, leva seu filho junto para lavar o carro lá fora, né? Leva seu filho junto para limpar o quintal, para guardar suas ferramentas ou para consertar a casa, né? Foca no brinquedo que você tá dando para criança, né? Ao invés de ficar dando um bonequinho de pelúcia, dá um martelinho de brinquedo, dá uma caixinha de ferramenta pro seu filho para ele trabalhar junto com você, né? O tanto que ele vai gostar disso e o quanto ele vai aprender com isso, né? Você também foca nas brincadeiras com seu filho, né? Que tipo de brincadeira você tá brincando? É brincadeira que vai realmente construir nele, né? A gente tem coisa tão simples que a gente consegue fazer, né? E que passa despercebido que a gente tá ensinando as coisas pra criança. Aqui em casa, por exemplo, a gente vai escovar o dente dos meninos e a gente sempre escova o dente deles contando pra eles cuspirem. Então, a gente começa, vai, 1, 2, 3, quando chega no 10, aí ele cospe. A Bailey agora tá aprendendo a contar até o 14, a gente vai inserir o 15 agora, porque a gente vai aumentando devagarzinho pra ela aprender. Ela nem percebe que ela tá aprendendo. Com os pequenininhos que estão aprendendo a falar agora, hoje o Diego tava dando banho em um dos meninos, e aí ele lavava o bracinho e falava, fala comigo, braço. Aí fala, braço. Fala mão. Entende? Então, presta atenção em quais são as brincadeiras. A gente pode ensinar tanto nas brincadeiras com os nossos filhos. São momentos que as crianças estão abertas para fazer alguma coisa. Leva a crianças mais velhas, para fazer um trabalho voluntário, né? Para ela participar junto com você de algum trabalho voluntário. Leva seu filho para cozinhar junto com você, para organizar algum material, né? Deixa as crianças participarem da vida real com vocês. A vida não precisa ser brincadeira e televisão o tempo inteiro.
tá? A vida real precisa acontecer. A criança precisa observar o mundo real para ela aprender a viver. As crianças aprendem assim, tá? Então não deixa as crianças ganharem tudo muito fácil, não. Ensina para as crianças o valor do trabalho. Exige que as responsabilidades delas sejam cumpridas, né? Baseada em cada faixa etária, no que a criança dá conta de fazer. Mas exija que aquilo ali seja cumprida, mesmo que seja só jogar uma fralda no lixo, tá? Então se a criança deu uma pirraça porque ela não quer fazer, tira a criança dali, espera ela se acalmar e depois volta com ela pra lá e fala: você não jogou sua fralda no lixo ainda, joga a fralda lá no lixo. Tá? Então é importante que as responsabilidades sejam cumpridas. Ensina isso para ela. Ensina a criança a servir os outros. Ensina ela a amar o serviço, a acessar essas compensações internas para que ela goste do serviço, a cuidar dos irmãos, né? A cuidar da família, a se preocupar se os outros integrantes da família estão bem, né? A se preocupar com os amigos, com o vovô, com a vovó, né? Abrir a porta do supermercado, por exemplo, da loja, do médico, sei lá, e segurar para quem for entrar depois. Né? Se oferecer para carregar sacolas de outra pessoa que tá lá no supermercado, de uma senhora que tá no supermercado, né? Mesmo que você não conheça a senhora. Enfim, isso tudo forma a criança, né? Isso é o que vai formar os filhos de vocês para a maturidade. Isso vai ensinar as crianças a acessar, como eu disse, as compensações internas e não apenas a ganhar coisas, ganhar sensações, ganhar prazeres, ganhar tudo, né? E aí depois achar que a vida é um saco porque eu não tô mais ganhando aquilo tudo que eu ganhava quando eu era pequeno. O mundo já não é mais tão prazeroso quanto era quando eu era pequeno, né? E as crianças cresceram acostumadas com isso. Então, o mundo vai acabar perdendo esse brilho pra eles, tá? Então, por hoje é isso. Assim, é importante que a gente realmente pense nesses 3 mitos, tá? No mito do bom selvagem, a gente vê que realmente a gente precisa muito corrigir os filhos da gente. Os filhos, eles não são perfeitos. A gente quer enxergar filhos perfeitos porque a gente ama eles e porque eles são os nossos filhos. Mas a gente precisa corrigir os nossos filhos. Isso é obrigação nossa, tá? O mito da socialização, a gente não precisa, não é necessário que os nossos filhos estejam fazendo tudo que as outras crianças fazem porque elas precisam ter contato. Então, todo mundo tá colocando nos esportes, eu preciso colocar nos esportes também. Às vezes, a sua vida na casa vai ensinar muito mais pro seu filho do que um esporte antes da hora. Entende? Não precisa de colocar, eu preciso colocar meu filho numa creche porque meu filho só tem um irmão. Mas às vezes ele vai aprender em casa muito mais com o irmão do que com as outras crianças na escola. Tá? Então é isso, assim, esteja atento pro seu filho quando ele estiver com os pares. Olha o que seu filho está aprendendo com as outras crianças. Apresente modelos para os seus filhos de outras crianças que realmente são modelos, que são heróis. Tá? E, por fim, o mito de que o mundo é um prazer só, né? Que é um universo, um mar de prazeres, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente não precisa ter muito de tudo. A gente não precisa dar muito de tudo. Inclusive, vai ser muito mais fácil para você ter menos coisa. É menos coisa para a criança organizar, a criança vai saber onde colocar cada coisa, para ajudar, para a ordem, realmente isso facilita muito ter menos brinquedos, ter poucos brinquedos. Nossa, Débora, eu já não sei o que eu faço. Eu tenho 1 milhão de brinquedos. Faz rodízio. Guarda todos os brinquedos e deixa aqueles brinquedos só por uma semana. Quando a criança esgotar todas as possibilidades, por uma semana não, deixa por um mês aqueles brinquedos. Você vem e traz um brinquedo novo. De tempos em tempos você troca os brinquedos e deixa a criança aprender, não olhar ali, tá, viu? Esse copo serve pra colocar água, pronto. Não, pera! O copo ele é de vidro, ele é transparente, olha que legal, aqui o fundo dele é mais grosso do que o topo dele. Olha que bacana. A água, ela quando ela encosta aqui nessas beiradas, entende? Tem muito mais coisa pra ver no mundo, não é só pegar e aquilo já não tá me dando prazer mais, deixa eu largar pro lado. Entende? Então a gente precisa prestar atenção nisso tudo, tá? Então, assim, no geral foi isso por hoje. No próximo encontro, então, o tema dele é a espiritualidade. E esse encontro ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Esse encontro, ele não é pra todo mundo. Porque, diferente dos outros encontros, que eu dei uma orientação geral sobre tudo, e aí você adapta do jeito que você quiser, esse encontro, ele não vai ser orientações gerais sobre a espiritualidade, tá? O que vale para todo mundo na espiritualidade? Como que eu posso usar a espiritualidade para ajudar na educação do meu filho? Não é isso, tá? No próximo encontro, eu vou falar especificamente sobre a santidade, tá? Sobre como ajudar os nossos filhos a trilhar esse caminho da santidade. Então, se você é uma pessoa que não acredita na santidade, se você é uma pessoa que, enfim, acha que a santidade não é pra você ou não é pro seu filho,
você não vai se beneficiar muito do próximo encontro, não, tá? Mas se você é uma pessoa que sabe que a santidade é para todo mundo mesmo, né? E que nós podemos ajudar os nossos filhos a trilhar esse caminho da santidade, esse encontro é para você sim, tá? Porque no próximo encontro nós vamos falar sobre o que é a santidade, sobre como tudo isso que nós falamos tem o seu total cumprimento na busca pela santidade, tá? Sobre como tudo isso só faz sentido se o nosso objetivo for nos elevar para mais próximos de Deus.